Do we really have to change? Will we change? Como a tecnologia destrava o potencial dos criadores de nicho. Cara, essa palestra vai ser incrível. A gente vai trazer exemplos práticos de como a tecnologia pode destravar, pode facilitar essa criação de conteúdo para quem comunica em segmentos, em determinados segmentos específicos. Então é bem bacana. E quem vai trazer essa reflexão, essa inspiração, esses bons exemplos, é uma pessoa super inovadora. Ela é CEO e cofundadora da Creators Platform LLC, um software para gerir e metrificar campanhas de marketing de influência de ponta a ponta. Ela, inclusive, é vencedora do Prêmio Caboré como profissional de inovação em 2024, é colunista na Woman to Watch, na Meio e Mensagem, e também foi executiva de marketing trabalhando com grandes companhias como Coca-Cola Clothes e também a Pandora, joalheria dinamarquesa. Gente, quero uma salva de palmas, muito barulho para a Noa Arcanjo, maravilhosa. Seja bem-vinda, Noa. Obrigada. Tudo bem? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse super evento de inovação e nessa arena linda que o Senac montou. Vai ser muito bom dividir com vocês um pouquinho dos desafios e oportunidades da Creator Economy, né? Muito obrigada pela apresentação, mas eu sempre trago um slide para falar um pouquinho, né, dessa trajetória como CEO, como mulher preta CEO de uma plataforma de tecnologia, o que não é muito comum, né, visto o painel que a gente acabou de ver por aqui, né, e além disso alguns outros desafios e oportunidades nessa jornada. Então, esse ano passado ganhei o Prêmio Caboré, que é o Oscar da comunicação, e tenho muito orgulho disso, dentro dessa equipe maravilhosa que eu lidero na Creators. Tenho uma coluna que eu vou adorar ouvir sugestões ou opiniões de vocês e feedbacks, também maravilhoso na Women to Watch. E não sei se a gente tem profissionais de marketing aqui na plateia, mas também temos profissionais de marketing aqui? Muito bem. Sei muito bem os desafios de vocês, que essa foi a minha jornada antes de empreender na tecnologia, né? Bom, e para credenciar um pouquinho, né, a minha experiência dentro da Creator Economy, eu apresento para vocês a Creators Platform, que nada mais é do que um software para você gerir e metrificar campanhas de marketing de influência em tempo real. E a gente vai falar bastante disso aqui, porque o marketing de influência, que é um pilar dentro da Creator Economy, mudou bastante, né, nos últimos anos, né? Todo ano tem uma plataforma nova, tem uma métrica nova. Como que a gente traz o ROI para a gente entender se esse investimento realmente teve retorno? Como a gente escolhe os melhores criadores para as nossas campanhas? Muitas perguntas, né? E é por isso que a gente desenvolveu uma tecnologia para fazer isso em tempo real. A gente tem algumas marcas muito, muito importantes e bacanas que confiam na gente, que nos ensinam junto na jornada e tudo mais, tá? Mas eu falei tudo isso aqui só para dizer para vocês que eu realmente tenho um pouquinho de conhecimento para dividir sobre essa maluquice da Creator Economy, mas o ano é 2025 e a gente não está mais aqui para discutir se marketing de influência funciona sim ou não. Eu acho que se vocês estão aqui nessa plateia, vocês já têm aí, né, uma visão de que ele funciona. A ideia é a gente discutir como que a gente vai passar para a próxima fase, para a próxima etapa, né, e tirar ainda mais resultados dessa nova forma de se comunicar com as audiências. E olha os números desse mercado, gente. Vejam bem. Ano passado, foi um mercado que bateu aí 24 bilhões de investimentos. E eu vou reforçar para vocês que eu estou falando de marketing de influência, que é um pilar dentro da Creator Economy. A Creator Economy, para vocês terem uma ideia, é qualquer forma de monetizar através da criação de conteúdo. Então, é um criador fazendo seus próprios produtos, seus infoprodutos, dando curso e tudo mais. E Creator Economy é tudo isso. O marketing de influência é um pilar aqui dentro. E só esse pilar bateu 24 bilhões de investimentos ano passado, e esse ano vai crescer um pouco mais, e a gente vai bater aí a prévia de 35 bilhões de dólares de investimento só nesse pilar de marketing de influência, tá? Então, esse mercado é um mercado que cresce e cresce. Olha só a marca que está prevista para bater até 2030.
A gente está falando de 139 bilhões de dólares. Um mercado de bilhões de dólares que cresce 33% ao ano é grande, né? E é por isso que a gente tem que fazer escolhas mais assertivas e baseadas em tecnologia. Bom, mas aqui, nos primeiros 5 minutos de palestra, eu já falei muita coisa, já falei que é um mercado gigante, já falei que tem investimentos enormes, já falei que ele não só funciona, como a gente vai escalar a próxima etapa. Mas a gente está falando de que tipo de creators, né? Vamos afunilar mais um pouquinho para a gente ser mais assertivo e mais profundo nessa discussão. A gente está falando aqui, ou vai falar, do poder da base. A gente vai falar do poder maravilhoso que micro e nano criadores podem ter para conectar, né, e gerar melhor confiança com as suas audiências. E por que a gente está falando de micro e nano criadores aqui, gente? Porque dos 20 milhões de pessoas que se autodeclaram como criadores de conteúdo no Brasil, apenas 1% deles tem mais de 100 mil seguidores. É pouco, né? E para a gente também, né, deixar vocês bem ambientados dentro desse tema, micro e nanos é todo mundo de 0 a 100 mil criadores. A partir daí começam os médios e os grandes, né, os super creators, né? E aí, se a gente fizer uma continha rápida, que eu gosto bastante de trazer dados, vamos pensar assim, bom, então tá, sou uma marca e tenho aí a possibilidade de trabalhar com 1% de criadores. 1% de 20 milhões são 200 mil pessoas. Então tá bom, tenho 200 mil opções aqui para trabalhar na minha campanha, na minha marca. Acho que tá beleza, tem opções o suficiente, né? Mas e os 19 milhões e 800 mil? O que a gente faz com todo esse potencial? Acho que tem oportunidade aí que a gente pode avançar, né? E então eu sempre falo isso pro meu time, vamos fazer conta? Vamos fazer conta, gente. E aí a gente tem sempre muita base para a gente trabalhar. E por que os micro e nanos são importantes e têm um potencial enorme, gente? Porque, olha, eles trazem 60% mais de engajamento, né, dentro dos seus nichos, eles conversam mais com suas audiências, eles trazem mais conversão, a gente está falando aqui de 4 vezes mais conversão. E esse número é bem legal, que eu vi uma palestra do TikTok ontem que confirma todos esses dados que eu estou trazendo para vocês. E, além disso, 90% dos consumidores confiam mais em criadores pequenos. E aqui, gente, por que isso acontece? Por que eles geram mais conversão, mais confiança e mais engajamento? De novo, é uma continha de matemática. Porque eles têm uma base menor e eles conseguem interagir com ela. Eles conseguem responder, eles conseguem mandar direct, eles conseguem curtir os comentários, abrir discussões e gerar conversas. E só esse pequeno movimento já gera mais confiança e engajamento. O que não é possível fazer com os big names. De novo, por uma questão matemática. Questões que têm milhões de followers, né? Pessoas que têm milhões de followers, é mais difícil você responder e interagir com todo mundo. É sempre uma questão de continha, gente. É só matemática. Então, por isso que eles são mais eficazes dentro dessas estratégias, tá? E eu não estou falando mal dos creators grandes, não. Eles, dentro do pilar, da pirâmide que a gente chama de influência, eles têm muito valor. Eles fazem a divulgação, né, circular, eles trazem o awareness, mas quem traz o engajamento e, de fato, a conversão são os criadores menores e todo mundo tem seu lugar na pirâmide do funil de marketing de influência, tá? Não estamos aqui desmerecendo todo mundo, de jeito nenhum. Todo mundo tem seu lugar dentro dessas estratégias. E uma coisa importante para a gente entender é que as comunidades criam relevância e lealdade. Por quê? Porque elas estão ali interessadas em uma autoridade que tem um segmento bem fixado, eles já se identificam com essas narrativas, né? E eu trouxe aqui um conteúdo de iFood muito legal para mostrar para vocês o quanto é importante a gente ouvir essa linguagem nativa digital e que conecta bastante com as audiências e que toda marca pode aproveitar. Vai pedir no iFood? Quer economizar? Se liga então na dica que agora eu vou te dar. Aqui tem cupomzinho
Clube iFood. É isso aí, pessoal. O Clube iFood chegou para você com 30 dias grátis para novos usuários aproveitarem todas as vantagens que o clube traz para vocês. Você tem um total de R$50 em cupons que você pode aproveitar nos seus restaurantes favoritos, além de diversas outras vantagens. Dá uma olhadinha o quanto eu já economizei com o iFood esse mês. Então não perde tempo, clica no link aqui agora e conheça já o Clube iFood. Esse conteúdo a gente chama de asset. Ele foi feito para ser impulsionado com mídia nas redes sociais. Ele poderia ser um banner estático. Poderia. Mas acho que ele ficou bem mais legal assim, né? A gente se divertiu muito mais, se engajou muito mais com ele. E é esse o poder da gente usar as comunidades de micro e nanos criadores para gerar relevância e lealdade para as marcas, tá? E essa aqui é uma continha importante da gente fazer também, né, para a gente entender quem são as pessoas que recebem essa mensagem. Como é que essa audiência recebe essas mensagens, tá? E aí, então, é importante a gente entender que comunidade é importante ela se identificar com valores comuns com esses criadores. É por isso que vocês dão follow, né? É por isso que vocês seguem os criadores. Porque vocês se identificam com os valores que eles pregam, com as coisas que eles falam, com as autoridades que eles criaram dentro desses temas. E é isso que gera influência. Porque eu só me deixo influenciar a partir do momento que eu me identifico. Então é super importante a gente olhar essa continha da comunidade e os seus valores em comum com quem está passando a mensagem para essa audiência, tá? E aí é que a marca se torne a parte ativa desse projeto, desse processo, porque eu me identifico. Eu me identifico com esse criador, com o que ele fala, com o que ele defende, e aí me deixo influenciar e estou muito mais suscetível à tomada de ação, que pode ser dar meu dado, clicar em algum lugar, fazer uma conversão, comprar um produto. Existem muitos objetivos que a gente pode alcançar a partir do marketing de influência, né? Só que essa construção de valores em comum, ela é essencial para que a conversão aconteça lá no final. E a gente tem que olhar sempre uma tríade entre o criador, a audiência e a comunidade que ele engaja, e a marca, né, no caso de fazer alguma parceria comercial, podemos dizer assim, tá? Mas uma coisa que é muito importante dentro desse pilar, dessa tríade, que a gente tem que levar em consideração sempre, é a verdade. A mensagem precisa ser verdade, tá? Hoje a gente vive numa comunidade hiperconectada. Então, não existe mais a possibilidade da gente mentir. A gente sabe das fake news, né? Mas elas, ainda assim, elas poderiam ser facilmente verificadas, né? Você pode fazer double check nas informações, entre outros canais, e ver se elas funcionam. Mas hoje em dia a gente está tão conectado que, assim, que é impossível você esconder uma coisa que você falou no tweet lá de 2005. Alguém vai achar. Não existe a possibilidade. É por isso que a mensagem precisa ser sempre verdade, tá? E aí eu vou mostrar mais um conteúdo, esse é da TIM, muito legal, para vocês verem. Você sabia? Acabou a internet, B. Vem pro TIM Controle. Com TIM Controle você tem muita internet e redes sociais já inclusas por um valor assim. mensal fixo e acessível. Fique sempre conectado. Vem pra TIM. Esse é um conteúdo divertido, bem dia a dia, né? Travou a internet, acho que todo mundo já passou por isso. E é por isso que fica mais legal a comunicação, porque ela realmente é de verdade, né? E são os criadores nos ajudando a ter essas ideias do dia a dia mesmo, como pessoas normais. Bom, e a gente está falando de criadores, comunidades, audiências, olha que interessante. Mas é importante a gente entender que abraçar uma comunidade não significa se fechar para as outras. Na verdade, essa é a mágica do marketing de influência, né? Porque antes a gente estava lá com um único conteúdo, banner, campanha, e ele tinha que falar com todo mundo, o Brasil inteiro, mais de 200 milhões de pessoas. Hoje não, a gente pode falar a mesma mensagem de formas totalmente diferentes,
Porque quando a gente fala de um squad, né, de um grupo de criadores de conteúdo, essa mensagem, ela se multiplica, ela fica divertida, ela fica engraçada, ou ela fica séria, dependendo, cada um traz para o seu nicho. Cada um adapta essa mensagem para o jeito que a sua comunidade está acostumada a receber. Então, a gente deixa ela muito múltipla, isso fica muito legal, né? E por isso que é possível falar com diferentes nichos ao mesmo tempo, né? Ou em momentos diferentes também. Então, a gente pode entender que isso amplia bastante a nossa frente. E, né, eu aqui como uma mulher preta e liderança, não posso nunca deixar de dizer que diversidade é sempre uma boa ideia. Eu trouxe aqui 2 dados muito interessantes para dividir com vocês. Um da Deloitte, onde diz que 57% dos consumidores são mais fiéis a marcas que promovem grupos, né, sociais minoritários em suas ações. E um outro do próprio Mark, que diz aqui que 80% dos consumidores brasileiros, eles realmente afirmam que uma comunicação diversa demonstra respeito e ajuda a lutar por igualdade. Então, isso já fica legal com a audiência também. Afinal de contas, a gente vive num país que é mais de 50% diverso, né? Bom, e a gente está falando aqui de conversão, que eu acho que é uma coisa que todo mundo busca, né? Ainda mais quando você está investindo em uma campanha, está precisando lá retornar esse investimento em vendas ou em awareness ou conhecimento de marca e tudo mais. E a gente tem uma metodologia usando tecnologia na Creators, que a gente consegue aí chegar até 64% de conversão usando micro e nano criadores para passar essas mensagens. Isso é muito legal a gente ver acontecer com um pouquinho das marcas que eu passei para vocês no início. Mas quando a gente está falando, meu Deus do céu, eles são pequenininhos, esses criadores, esse impacto é pequeno. Então, a gente tem que ter um número grande de criadores trabalhando ao mesmo tempo para que a gente consiga gerar um impacto legal, né? E aí, quando a gente pensa em seleção de criadores, aprovação de conteúdo, metrificação de resultado, e métricas e tudo mais, parece o cenário do caos, né? É muita gente para a gente pagar. E pagamento? E gerar contrato com todo mundo. E passar o briefing. Ai, meu Deus, deu palpitação, né? Deu também, eu entendo que dá. E não é só em vocês não, né? Por quê? Porque, ó, tem aqui muitas matérias e muitos dados trazendo com a gente que isso é uma dificuldade dos departamentos de marketing. Isso é uma dor de verdade. 70% dos CMOs dizem que tem dificuldade em medir seus resultados, encontrar criadores certos, fechar contratos, escalar campanhas e tudo mais. E uma matéria da Meia Mensagem, onde diz aqui que marketing de influência, CMOs relatam frustração com os resultados, porque essas métricas são difíceis da gente conseguir, principalmente quando estamos falando de grandes grupos, né? Mas onde é que será que as marcas travam? Elas travam, a gente já sabe, né? E a gente mapeou que elas travam em encontrar os criadores ideais dentro dos seus nichos e objetivos que eles precisam, operacionalizar as campanhas, como a gente falou aqui, em grandes números de squads, de perfis também é uma dificuldade, e medir esses impactos e tomar decisões a partir desses resultados, né? A gente já sabe as dificuldades, mas a verdade é que a gente já comprovou que dá para escalar. É uma dúvida, mas dá para escalar. E a tecnologia nos ajuda, né? Isso é um diferencial que a gente consegue organizar e entender esses impactos dessas campanhas. Isso é importante. E a gente ganhou aliados, pessoal. A AI, dados e plataforma é uma virada profissional para esse mercado. Porque a gente está falando de micro e nano criadores, né? Mas o mais legal de tudo é que a gente não precisa ter medo desses conteúdos, porque já existem recursos que podem ajudar nessas criações, né? Então elas estão ficando cada vez mais profissionais e mais inteligentes e mais integradas e convertendo mais. E aí a gente tem aqui plataformas de busca inteligente de perfis, até que vocês consigam achar de fato esses nichos interessantes. A gente tem métricas em tempo real para vocês tomarem decisões em tempo real, não precisa mais esperar a campanha acabar, pedir print, e aí 2 meses depois a gente vai ver como é que foi a campanha. A gente não está mais nesse momento, a gente pode tomar decisões em tempo real durante as campanhas, trocar criadores ou aumentar o escopo de alguém que está indo bem, né? E alavancar ainda mais e principalmente colocar mídia
nos conteúdos que já estão performando bem organicamente. E isso é muito legal, né? E a AI também ajuda a gente aqui na criação e na otimização desses conteúdos, na formatação, edições de vídeo, né? Ou então traduzir para outras línguas. Às vezes esses conteúdos ele vai atravessar fronteiras, então é super legal que a gente já tem aí muita tecnologia para ajudar. E a gente acredita que AI e criadores, sim, é o match perfeito, mas que a AI não vai substituir a criatividade. Ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? A gente é muito criativo, não tem como. Não tem como, fica até sem graça. A gente é muito criativo, a gente é muito adaptativo e a gente, né, tem uma criatividade reconhecida globalmente. Então a ideia é unir forças, tá? E a gente tem muitas possibilidades para que isso aconteça. E o que é legal quando a gente usa tecnologia para olhar conteúdo criado por criadores, né? A gente pode fazer diversas versões de assets. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de AliExpress, que é um dos nossos clientes. E, para vocês entenderem, isso aqui é a mesma gravação de conteúdo. Esse é o mesmo conteúdo, mas está vendo que ele tem luzes diferentes, cores de fundo diferentes, formatos diferentes, mas o criador fez uma gravação. E aí a gente consegue dividir em vários assets menores, fazendo parecer conteúdos diferentes. Vocês podem fazer teste AB com mídia dentro desses conteúdos. E isso a tecnologia nos ajuda infinitamente a fazer. E é muito legal, porque vocês podem entender o que está indo bem e que pode melhorar, né? E aí colocar investimento de mídia em cima disso e ter mais resultados a partir disso. Porque hoje a gente vive a era da dúvida, né? Vamos nichado ou realmente não vou ser notado? Porque quando você vai o nicho, você é reconhecido, a autoridade é reconhecida e a comunidade está pronta para ouvir sua mensagem. E a influência, ela não é mais sobre alcançar milhões, ela é sobre falar com as pessoas certas. E eu trouxe mais um conteúdo aqui para dividir com vocês, que dessa vez é da Localiza. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir direitinho o som, mas é muito engraçado. Minha companheira, receba esse anel com todo o meu amor. Para, gente, para. O que foi? O que aconteceu? Eu não posso. Como assim não pode? Eu já sou casada. Quê? Eu já sou casada. Com um carro. Ai, meu Deus do céu. Sei que eu errei hoje por impulso. Como assim? Como é que você faz isso podendo fazer uma assinatura da Localiza, meu amor? Eu nem pensei nisso. Meu Deus do céu, com tantas vantagens. Ai, nem me fala. Meu Deus, Alice, como é que você vai ficar presa a um carro? Gente, já é permitido casar com mais de um ao mesmo tempo? My love is you, baby. My love is you, baby. Parece um filme de TV, né? Mas foi feito por criadores de conteúdo. E eu amo o carro em cima do bolo. Que é muito verdade, deixa tudo mais real e faz a conexão acontecer, né? E esse é o poder dos criadores, gente. É muito grande. E aí eu trouxe mais um case legal para dividir com vocês. Esse case é de uma marca gringa que olhou para os criadores pequenos de nicho e falou: a gente vai olhar esse canal com muito afinco, e criou os Superfãs. Superfãs são esses fãs, né, essa audiência que realmente defendem a marca, fazem o advocacy que a gente fala, sem pagar, sem pedir. Fazem porque gostam, porque reconhecem a qualidade, porque se identificam com ela. E aí esses clientes viraram influenciadores e tornaram essa marca bilionária. Olha só que legal. Eles tiveram um case com micro e nano criadores globais, focaram nessa marca com consistência, nessa estratégia. Foi super legal. Já chegaram a um valuation em 5 anos de 1,2 bilhões de dólares. E a gente já sabe aqui. Quem que sabe o que acontece quando uma empresa chega a um valuation de 1 bilhão de dólares? Vocês sabem o que acontece? Vira unicórnio. Olha só que interessante. E não são só startups que acontecem isso, não. E uma empresa de beleza conseguiu fazer isso usando micro e nano criadores. Virou unicórnio. Olha só que interessante. E eu trouxe conteúdo para vocês de uma criadora que não é micro e nano. Ela tem 300k de seguidores no Instagram, se eu não me engano. E ela fez
um review totalmente gratuito sobre a marca e eu vou mostrar para vocês o que ela falou, porque isso era o que ela queria entregar para a comunidade dela. Eu sempre quis testar makes da Glossier e aí eu comprei os 3 produtos mais amados da internet da marca. E o primeiro é esse sérum em óleo e essa embalagem é perfeita. Tá, vamos ver. Ele é bem líquido, meio que um iluminador, parece. Ele é denso na hora de espalhar. Ele é muito cheirosinho. Bom, ele é um óleo, né? Então eu não sei como ele vai se comportar ao longo do dia, com a base, né? Com a oleosidade natural da pele, enfim. Mas eu sinto uma super hidratação aqui. E eu achei que ele entregou um resultado na minha pele de vidro, assim, de glass mesmo, skin, muito parecido com o produto da Rhode, da Hailey Bieber. O segundo produto é esse corretivo de potinho. Há quem diga que é o melhor corretivo que existe. Comprei a cor Very Light 2. Eu já apliquei a base, mas a gente ainda consegue ver todas as minhas manchinhas de espinha aqui, então a gente vai ver se vai cobrir. Eu gosto muito de usar o corretivo de potinho da NARS pra fazer isso. No final das contas ele não cobre muito não. Tá vendo? Ele deixa tudo aparecendo de novo a espinha. Deixa eu tentar com a esponja. Eu acho que eu gostei mais dele aqui na região dos olhos. Acho que ficou bem bonito mesmo o acabamento aqui na pele, bem natural. Mas não é um bom corretivo pra você cobrir as espinhas igual eu tava fazendo com o da NARS. E o terceiro produto, é claro, que é um blush. Vou parar pra gente avançar, senão eu consigo mostrar tudo. Mas vocês viram que ela falou que não ficou bom? É isso que a audiência quer ver. Ela quer ver, a audiência dela espera isso dela. Espera a verdade. Então ela falou, olha, é bom pra isso, mas pra isso aqui nem tanto. E ela fez um review, né, sem conexão com a marca e tudo mais, sem pagamento. Mas essa conexão com a audiência é muito importante a gente sempre levar em consideração em primeiro lugar. E aí eu trouxe aqui para vocês um resuminho de métricas realmente que importam, né, para a gente olhar além das curtidas, o que a gente mais vê num resultado de conteúdo. Olha que interessante. Então tem o awareness, que é quando a gente vê o alcance e a frequência desse conteúdo postado, a consideração, que é quando a pessoa interage com ele, então o engajamento, a retenção e tudo mais, a conversão, quando a gente olha cliques, vendas e leads gerados, e a reputação, que é o sentimento e a qualidade desse sentimento aí. Vou passar mais o conteúdo de Honda, que é muito legal, que também foi feito especialmente para fazer asset de mídia, tá bom? Esse cachorrinho de capacete demais também, né? Mas essas são as coisas que a gente vê de um dia a dia, não são só super filmes de campanha. Aqui um pouquinho da tecnologia que a gente usa, para vocês terem uma ideia. Então, mais de 40 métricas em tempo real. Então, a gente consegue ver o resumo das campanhas, quem postou, quem não postou, qual o alcance que teve, como é que está essa operação em tempo real. E isso ajuda a gente a tomar decisões enquanto a campanha ainda está no ar. E isso é muito bom para a gente entender aí todas essas métricas, está trazendo retorno sobre investimento, sim ou não. Como que a gente avalia isso? Então, eu trouxe para vocês a nossa tecnologia para vocês conhecerem, mas existem outras no mercado que vocês podem comparar e tudo mais. O importante é vocês estarem embasados em dados e tecnologia, tá bom? Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é como que a gente avalia o perfil de um criador. Olha só que interessante. Então dá para ver aonde é que está a audiência dele, em países, regiões, qual é o gênero, idade, o nível de engajamento que está, né? Se está crescendo a base, se não está, como os likes estão, quais são os interesses, sobre o que ele fala, quais são as marcas relacionadas e os posts mais bem-sucedidos, né, dentro desse impacto. Então, é sempre dado, do começo ao fim, para a gente tomar as melhores decisões e olhar criadores de conteúdo, tá? Esse é um outro case de afiliados, não sei se vocês sabem, mas todo mundo pode ser um afiliado. Hoje existem criadores de conteúdo que só vivem disso. Eles são afiliados de todo mundo. Aqui a gente tem um case de AliExpress, né, que é uma marca que a gente atende, que é super legal. Então, a gente treina afiliados com mais de 40 milhões de pessoas. Mas tem criadores de conteúdo que tem, assim, 6 marcas que são afiliadas e vivem desse comissionamento, vendendo através dos links gerados que eles fazem. Então, isso já virou profissão. Não precisa só fazer publi, não, para ser criador de conteúdo, né? Você pode fazer outras coisas e olhar outros âmbitos além disso. Isso é um case muito legal.
E a gente consegue olhar a influência 4.0, que é muito interessante, olhando para dados, comunidade, criadores, AI e performance. Olha que mistura legal. E a gente consegue aí chegar a 3 pessoas convertidas a cada 4 impactadas. Isso é uma média muito alta, né? Quando a gente faz esse mix e essa fórmula super interessante. Vocês vão me dar um tempinho? Eu trouxe 2 cases de Cannes para mostrar. Será que rola? Vocês querem ver? Como é que tá? Eu não sei se vocês sabem. Todo mundo aqui conhece Cannes Lions? Que é né? Aí, de fato, o Oscar Global da Comunicação. E é super legal. Ano passado, rolou uma categoria de influência. Então, a influência está tão importante que chegou até Cannes, minha gente. E esse aqui é um case que ganhou 2023. Eu trouxe para vocês o prêmio 23 e o 24. Olha só que legal, esse é um case de Samsung. So I started the unthinkable task of actually trying to get ads to target me. Free phone plays. Now this has got the internet going crazy. So Samsung are hiding free phones in YouTube ads. The idea is, as I understand it, you're effectively trying to engineer the algorithm into showing it to you. Google the right keywords to get this ad to target you. Galaxy Z Flip 4. Z Flip 4 battery life? How much does the Z Flip 4 weigh? Mine doesn't do it, it doesn't do it. I know. The most interesting part of the design is the folding screen. God. Oh my God. 0 to 50% in like 30 minutes. Hair to the ear. Esse case é muito legal, ele foi feito por uma agência da Austrália e a Samsung queria fazer uma novidade que é a geração Y ou Z ou X já sabe bem, que é o celular dobrável, mas a Samsung tinha o desafio de lançar isso para a Gen Z, que não conhece o celular dobrável, né? E aí, o que eles fizeram? Um squad gigantesco de criadores de conteúdo para fazer buscas no Google sobre as especificidades do celular. Então, cada um procurou uma coisa e eles criaram o conteúdo deles em cima dessas buscas sobre as features do celular no Google, o que fez as buscas no Google aumentarem 600% e as vendas em 34%. Mas foi uma sacada simples, né? Tem gente que tá quebrando o celular ali, não dá para dobrar. Não dá para dobrar, o iPhone não dobra. E aí? Mas isso só uma sacada simples de fazer criadores procurarem sobre as especificidades desse novo celular no Google e gravar conteúdo sobre isso, trouxe esse impacto absurdo, tá? Aí eu vou trazer o case do ano passado, de 2024. Esse é do creme CeraVe, da L'Oréal, que foi feito por uma agência dos Estados Unidos, de Nova York. Actor. What is he doing? Dancer. Cream genius? I've seen a lot of claims you've been making lately. Claims? I can't be held responsible for every rumor, every nasty rumor about me. We received this email. The subject is King of Skincare. I have it on very good authority that actor Michael Cera has been hiding something big. No, we're not going to take 5 minutes. That question, because Whoa! He's allegedly the brains behind skincare brand CeraVe. Something is going on with Michael Cera. 100% great products. Like, is he okay?
I'm here with Michael Cera from CeraVe. I could be from CeraVe, yeah. Michael Cera sent me a box with his face all over it. I just really hope it's not his head. If human skin is paper, let me be the poems. CeraVe. CeraVe is Michael Cera's skincare line. He comes from millions of dollars in lotion money. Michael Cera created CeraVe. I'm not kidding. And what happened next? That's when CeraVe came in to shut it down. They came out with a statement saying there's no association with Michael Cera. Michael Cera did not develop CeraVe. Dermatologist did. Welcome back to Super Bowl 58 in Las Vegas. I'm Michael Cera, and human skin is my passion, which is why I developed this. CeraVe, developed with Michael Cera. V. We like? They did a great job of it with social marketing, too, whoever did this. It was brilliant. I don't have any social media or anything. I don't even have a smartphone. Wow. Esse case é muito legal, gente, mas ele, apesar de ter um grande squad de criadores de conteúdo, ele envolveu uma estratégia gigantesca 360. Então, o que eles pensaram? Vamos aqui colocar essa dúvida se o Michael Cera é realmente o fundador do creme CeraVe, que é da L'Oréal. E aí contrataram 400 criadores de conteúdo para lançar essa dúvida na internet. Você viu que eles fizeram até cena de CSI, né? Quadro de suspeitos na lousa e tudo mais, os conteúdos super criativos para lançar essa dúvida na audiência, né? E deu muito certo. Todo mundo começou a duvidar, será que papo é esse? O creme CeraVe e o Michael Cera, o que tem a ver isso? E aí, para revelar que não era verdade, era só uma ação de marketing, eles simplesmente compraram um singelo comercial no Super Bowl. Bem baratinho, né? Além disso, colocaram o Michael Cera para ser entrevistado num programa de super audiência nos Estados Unidos. Então, por isso que eu digo que foi uma jogada muito grande de 360, mas que teve aí 400 criadores de conteúdo embarcados nessa, que depois voltaram para falar: ah, não, agora está revelado o segredo, não era nada daquilo, não existe dúvida, era mais uma ação comercial. E eles voltaram para embasar a verdade no final. Geraram dúvida no começo e voltaram no final para embasar a verdade. E aí, nesse resultado, vocês viram a busca pelo creme na internet subiu 2.200% e aumentou as vendas em 25%, né? Então, realmente, números muito legais. Para terminar, queria só reforçar para vocês que a gente já percebeu que o marketing de influência não está mais no caos, que com a tecnologia e a inovação ele finalmente pode escalar e incluir todo mundo de várias vertentes. E foi um super prazer falar aqui com vocês, gente. Muitíssimo obrigada. Sensacional, Noa Arcanjo, maravilhosa, muito inspiradora, falando sobre marketing de influência. Noa, muito obrigado. Quero trazer aqui umas reflexões, né, que eu tava anotando, tava acompanhando você. Eu tava com medo que eu passei do tempo. Não, tava maravilhosa. Acho que uma coisa muito legal que você falou é que esses criadores de conteúdo de nicho, eles geram mais autenticidade, né, e mais confiança no público, né? O público confia no que ele fala, no que ele traz de conteúdo, de marca, da vida dele, do conteúdo que ele produz, e isso eu acho muito legal. E eu achei muito curioso, como você trouxe também essa reflexão sobre essa construção das marcas com o criador pensando na comunidade. Como que é esse desafio de repente, fazer essa conciliação de interesses, de você também conseguir fazer essa coisa você tem um perfil do criador de conteúdo, como que é esse trabalho também de fazer essa gestão? É sempre bom a gente olhar a narrativa, né? Qual é o tema que ele realmente se aprofunda, porque é por isso que essa comunidade normalmente vem seguido. E às vezes é só o humor, né? O humor é muito forte no Brasil. Então, às vezes, não, eu tô lá porque ele é engraçado. Eu já vi professores de matemática usando isso para ensinar coisas de eficiências, usando isso, né? Usando o humor, e não tem problema nenhum. E tem a parte da tecnologia, como eu mostrei por aqui, que a gente vê um cross de hashtags que esse criador usa bastante, quais as marcas que ele cita, para a gente entender esse cross de valores e interesses, né? Então, existe aí alguns nichos de conexão que a gente tem que olhar, mas entender realmente qual é o interesse que a audiência
tem dentro desse perfil é muito importante. E o que é muito bacana é pensar que a criação de conteúdo não é só uma criação de conteúdo. Tem toda uma estratégia, tem dados, tem análise. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente acha que aquele conteúdo é muito bom, mas ele é muito bom porque tem toda uma estratégia por trás, uma análise de dados, né? Tecnologia e inovação, né? Noah, muito obrigado. Mais uma vez, uma salva de palmas para Noah Arcanjo. Obrigada, gente. Brilhou muito aqui nessa palestra, falando sobre do caos à escala, como a tecnologia